Outra coisa que enche os olhos quando o assunto é pesquisas e expedições são as riquezas minerais. A região é realmente variada em minérios e, no passado, pode ter sido muito mais rica. São abundantes os mitos que destacam acontecimentos ligados a riquezas na região. Porém, uma coisa que salta aos olhos são pedras encontradas. Bom, a princípio, a primeira pedra encontrada me chamou bastante atenção devido às suas linhas. Parecem ser até uma fisionomia ou de algum tipo de ser, talvez até mesmo um cíclope. E eu guardei a pedra por curiosidade, até mesmo pelo material ser bem brilhante e ter riscos quase que feitos com uma impressora profissional. Porém, algum tempo depois encontrei outra pedra com características muito semelhantes, com traços de fisionomia de outro tipo de ser. A pedra tem cantos e quadros que destacam a semelhança, quase que como um padrão da época. As pedras misteriosas foram encontradas numa região que configura um raio de em média 10 km² de diferença. É uma coincidência muito grande encontrar pedras tão parecidas, com traços tão semelhantes, porém com fisionomias tão diferentes. Parece realmente algum tipo de padrão, uma peça ritualística ou algo do tipo. Deve ser bem antigo, mas ao mesmo tempo tem na primeira pedra traços tão delineados, mas hoje em dia ninguém usaria tecnologia para fabricar uma peça como essa. Bom, a princípio a minha intenção seria encontrar algo valioso, safira, esmeraldas, porém esse achado não me deixou menos contente. É algo raro e interessante. O valor pessoal para mim é muito alto. Eu pretendo um dia colocá-la em algum lugar de destaque, mas por enquanto fica apenas guardada no meu acervo. Eu tenho bastante interesse na área, sim, como em filosofia e história, coisas tão distintas, mas que ressaltam curiosidade. Pedras misteriosas numa região com cultura já desenvolvida como encontrado de forma tão relevante, mas o que elas retratam? As pedras misteriosas parecem relatar seres, um com fisionomia cíclope e outro com fisionomia talvez com escamas, talvez um tipo de réptil. Esses traços diferem muito das esculturas encontradas na mina e também diferem bastante mas em contrapartida encontram ressonância na fisionomia do colosso. Bom, o colosso trata de um touro inca, trata de serpentes. Por que não um cíclope e um ser reptiliano? Inclusive a figura do réptil parece ter sido encontrada nessa mesma região, que é um sítio arqueológico muito interessante, com figuras de tartaruga, até mesmo de dinossauros, ou talvez seja apenas um rinoceronte. As esculturas são bem simples e têm traços até mesmo primatas. Não são esculturas detalhadas, são talhadas rudemente na pedra, porém não é conhecida uma forma simples de se fazer isso, pelo menos por mim. A questão não é talhar as formas na pedra, a questão é de onde vieram as pedras. É uma região montanhosa e, sim, tem bastante pedras, porém essas pedras estão fora do lugar. De onde elas vieram? São grandes e parecem grandes cavernas, porém fora de seu lugar. As pedras do sítio arqueológico formam figuras, muitas vezes. Alguns parecem estar
distorcidos ante um amálgama de pedra. Bom, nessa pedra vemos a figura de algo como se fosse uma sola de sapato, porém num formato bem diferente, quase como uma interrogação ou quase como uma exclamação ou a figura de um microfone. E logo atrás temos uma figura dismórfica, quase como um rosto. O olho é bem perceptível, mas o restante parece ter sido transformado, lembrando a cultura antiga de anexar vários elementos na mesma figura, onde a parte de uma coisa pode ser na verdade outra coisa maior. Porém, no momento eu não consigo identificar nada parecido que possa encontrar distinção no meio dessas formas. Temos aqui algo como uma toca, ou podemos notar aqui um braço e um ser que seria algo como um cachorro, porém é um ser gigantesco e tem traços meio humanoides. Parece estar escondido numa caverna, porém talvez algum raio petrificante tenha encontrado. Parece esta a intenção de quem criou esta imagem. Porém é perceptível também, como se algo estivesse descascando. Talvez um ovo, ou ele esteja em uma região onde esses tipos de animais existiam. Bom, ele parece despontar como alguém que sai de um ovo. É uma figura bastante intrigante. As figuras são assim, uma cultura muito estranha que parece ter perdido os vestígios de lógica, traços que são de difícil compreensão para nós. Essa parece ser a tônica da região. Seres irreconhecíveis e formas de representação irreconhecíveis. Porém existe manifestação cultural. Claro que não estamos falando das tartarugas, que obviamente são perceptíveis. Porém parece que cada pedra tem um significado e algumas se perderam ao longo do tempo. Porém parece que para cada uma das pedras há um significado e o de algumas se perdeu ao longo do tempo. São diversas pedras e estão logo na entrada do ambiente. É realmente um sítio arqueológico, não tem como. O Colosso na montanha seria o destino principal. E ao redor há várias manifestações culturais. Isso tudo não foi feito ontem. O Brasil tem uma cultura de 2000 anos de não praticar esse tipo de obra. Não há no nosso histórico nenhum tipo de intenção de marcar pedras dessa forma. Por mais que se fale em fenícios ou coisas do tipo, por que fenícios criariam coisas desse tipo? Isso não foi feito ontem nem há 500 anos. Eu diria que na história da humanidade atual não há registro de culturas que façam isso em algo que remeta pelo menos a 3.000 anos atrás. Veja, nós temos as pedras misteriosas. Estão grafadas com desenhos de alfabetos desconhecidos de forma tão detalhada que só pode ter sido feito por uma impressora laser. Porém é de alto relevo, então o laser teria cortado ao redor. Temos a pedra misteriosa da figura que sai de uma casca de ovo. E, bom, resumindo, não há nenhum motivo para alguém na cultura de pelo menos 3.000 anos vigente fazer algo do tipo, pois não é do feitio de nenhuma delas. Essa região é um local sagrado, com certeza. As inscrições com certeza foram perdidas no tempo ou foram destruídas por outras civilizações. Mas esse lugar tem algo a ensinar para a humanidade.